Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme animado Promare. Vocês conhecem? Foi de 2019. O filme é de Hiroyuki Yamashi. Talvez você não conheça esse nome, mas eu vou te refrescar a memória porque realmente ele é um monstro, um dos maiores aí de animação japonesa. Ele simplesmente dirigiu alguns episódios do clássico da obra-prima Evangelho, e este filme é o primeiro filme de seu estúdio Trigger ou Trigger. É um filme muito bom, confesso a vocês que realmente foi de explodir a cabeça algumas vezes durante o filme. Ele não é um filme tão simples. Ele parece ser simples, mas ele não é. Promare tem uma premissa muito boa de ficção científica, onde a gente começa a análise do filme com a sinopse. Não tem como a gente conduzir essa análise sem a sinopse, porque afinal de contas estamos falando de futuro. Afinal de contas é um filme onde a estrutura vem de sua história. O filme ele aparece e acontece depois de 30 anos em um futuro um pouco próximo. Não vou contar datas porque afinal de contas nem o filme conta. Houve-se um grande incêndio onde algumas pessoas, a maioria das pessoas entraram em combustão. E isso não é explicado e vamos explicar sobre isso. E a metade das pessoas morreram. E as pessoas que sobreviveram ganharam a liberdade de dominar o fogo, algumas de fazer o fogo, enfim, cada pessoa houve-se uma técnica diferente sobre o fogo. Com esse acontecimento, houve-se várias divisões dessas pessoas. Algumas se tornaram-se rebeldes, algumas se tornaram-se vilões. E algumas outras aqui iremos trabalhar com o decorrer da análise. Também foi se formado um esquadrão, foi se formado ali uns bombeiros específicos a essas pessoas chamadas de Banished, que são os Banished Recue, resgate, né? Então temos aqui o protagonista, de um lado, um rapaz moralista, ele realmente segue ali o Estado, ele tem essa condução ali perante a esses fatos, a esses eventos desses Banished do mal, os Banished ali irados, loucos, que seria o Galo Timos. Então é um personagem carismático, mas ele tem aquela condução moralista, ele é o bombeiro, ele confia muito no governo. Com o passo aqui da resenha, vamos falar mais sobre ele. Existe também, de outro lado, um grupo de Banished muito bem trabalhado, que realmente não são os vilões da história, porque realmente esse personagem que é o líder deles, que é a Lia Lilfotia. Então esse personagem, ele quer mostrar que realmente não são vilões, eles querem mostrar que eles só querem o lugar deles no mundo. Afinal de contas, estamos lidando num futuro onde cada um precisa do seu espaço, de algo que aconteceu bem grave lá, que seria no passado. Então essa é a condução do filme, essa é a espinha do filme no primeiro ato, onde durante os últimos 2 atos realmente as coisas mudam. Então, como eu já falei aqui, parece ser simples a briguinha ali entre eles, mas as coisas vão andar, as coisas vão se desenvolver, nossa, que coisa, né? Começou com uma proposta, você lê a sinopse ali, mas com o desenvolvimento é ficção científica hard, é uma ótima ficção científica, olha, eles estavam muito inspirados. E vamos aí à animação, que é um capítulo à parte, não tem realmente como não falar agora sobre a animação para dar continuidade a todo o filme, onde a estrutura é algo que, se você já assistiu,
E eu confesso a vocês que eu vou falar mais só um pouco de Evangelho, porque realmente eu não assisti outros produtos, mas me veio a memória agora que eu tenho que falar para vocês. Eu já vi duas animações, que foi Cyberpunk Mercenários e Star Wars Vision. Mas eu confesso, e eu iria falar aqui na minha análise, mais sobre Evangelion. Mas ele pegou mais de Evangelho do que... Obviamente, tem muita Cyberpunk tem muita influência. Mas vamos voltar lá. Então temos Cyberpunk Mercenários, que é uma ótima animação. Temos ali o episódio de Star Wars Vision. Mas eu vou falar um pouco de Evangelho. Então, essa animação, na questão das mechas, é perfeito. É uma mistura ali das mechas de Gundam, as mechas que o próprio estúdio tem um anime que fez sobre isso também. Tá aqui o anime. Vou colocar aqui no rodapé o nome dele. Então, essa condução dessa história no sentido da animação é perfeito. Porque ele tem o domínio, tem às vezes cenas curtas, tem muita coreografia, é fluidez maluca, perfeita, linda. Sobre a questão da animação, eu não tenho o que reclamar. Ela é até melhor do que de Cyberpunk, porque o orçamento foi maior. Estamos aqui falando de um filme. Mas assim, se você ama anime, se você ama mangá, você vai ter um prato. E principalmente ali, já no finalzinho do segundo ato pro terceiro, que realmente o uso da animação é absurdo. As lutas, só que tem um porém. Não existe muito detalhismo nos corpos dos atores, né, dos personagens. Então, o foco maior, por isso que eu estava aqui mais na cabeça sobre a questão de Evangelion. Apesar que em Evangelion o desenvolvimento do traço, do sombreamento é melhor, não é saudosismo, é sério. Eu acredito que a gente já falou aqui algumas vezes sobre a animação, sobre essa questão do uso do computador, do uso do braço para fazer. Então, Evangelho ainda nos traços humanos, em detalhes, em ângulos fechados e abertos, é melhor ainda do que hoje. Então, sobre a questão dos traços deles ali, principalmente em ângulo aberto, em ângulo fechado também, eu não vejo tanto desenvolvimento, mas isso não é feio, não é mal desenvolvido. Já falamos aqui até de Dragon Ball, então, enfim, é algo do próprio visual. Realmente a força da animação, ela vai estar na construção ali das mechas, dos robôs, enfim, da construção visual. O foco é nisso. Eles usam também, e aí eu vou ter que falar também desses traços lá no Cyberpunk. Vamos à questão agora do ritmo. O ritmo, quando chegou no segundo ato, como eu já falei aqui, ele muda. Existe um personagem onde ele sabe dos bastidores sobre essa questão do incêndio. Esse personagem é o Cray. Esse personagem é o Cray Forest. Ele tem-se o bastidor e ele tem-se uma imagem perante a sociedade, mas ele é um canalha. Ele tem essa imagem, inclusive o Galo tem essa imagem sobre ele, de ser uma ótima pessoa, de ser uma pessoa padronizada, que tem ele como espelho, mas deixa que, na verdade, existe a Promare. Então, vence essa boom, essa explosão na cabeça, porque, na verdade, existem seres sencientes, existe uma força, existe ali algo em outra dimensão em Promare que acabou passando a esses poderes para os humanos, os Banished. Então, existe essa revelação, existe um plano horrível dele, onde ele quer acabar com os Banished para serem fontes de energia para uma nave Parnassus. Esse nome eu já vi em Star Wars. Ou seja, o Cray, ele quer dizimar a humanidade
E outra, as pessoas aceitam de boas isso. Provavelmente só vai entrar nesta nave 10 mil pessoas. Olha o tamanho. E ele fala, ó, se eu não fizer isso, se eu não levar os humanos aqui, o núcleo da Terra vai explodir. Mas deixa que realmente esse complexo de Deus, todo esse ritmo que é trabalhado é muito interessante, porque muda da lutinha lá entre Burns e o resgate, agora é algo mundial, de uma explosão. E o que acontece? Vamos, se você não pode ser inimigo, se junte a ele ou algo do tipo. E aí existe a parceria do Galo, que é o líder ali do resgate, com o Liu Fotia. Esse personagem, ele é bem androginado, esse personagem é muito bem trabalhado, a dublagem ficou muito interessante, vou falar sobre a dublagem. A dublagem ficou interessante que ele manteve o tom 100% masculino, onde eu pensei que eles iriam usar ali algo afeminado, não que o personagem dê indícios que seja isso, mas pela estética, pelo estereótipo, eu pensei sobre isso. Então, vai ter uma união deles dois ali e vai ter muita pancadaria e vai ter muita ação. E, novamente, sobre essa questão do ritmo, é pouco desenvolvimento dos outros personagens. A gente só tem o Cray, a gente tem o Galo e o Liu. Então, existem outros personagens, existe essa questão da politicagem, existe até mesmo eu absorvi a questão da filosofia, mas realmente dava para se trabalhar melhor. Dava, e mais a direção trabalha mais só com a ação, só com a pancadaria. Sobre essa questão da dublagem, a gente está falando de ficção científica. Eu assisti ele em português, né? E eu não gostei tanto da dublagem. Muita brasileirada, muita gíria dos personagens. Alguns ali, até a idade deles, não era compatível a questão do linguajar. Eu trouxe aqui porque talvez você vai ver dublado, talvez você vá assistir ali no seu streamer já dublado. Vocês amam anime dublado, mas eu não gostei tanto, eu dei essa opinião aqui na minha análise, porque eu sou muito fã de ficção científica. Existiram alguns termos, existiram alguns argumentos ali no filme que realmente não era tão necessário essa dublagem. Talvez seja o ponto fraco do filme. É um filmaço. É esterilizado a questão dos humanos ali. Tem uma trama muito interessante, tem um ritmo muito bom, tem piloto twist, tem personagens que, apesar de não serem tão desenvolvidos, eles são cativantes assim. O Estúdio Trigun mostra a força que tem. Esse filme é de 2019, a gente teve Cyberpunk, temos aí outros animes que talvez você conheça. Então, é um material que você precisa ver. Se você não viu, assista. E eu não vou contar outros spoilers, não vou contar outros detalhes, que realmente eu quero comentar de vocês. Realmente gostei muito. Se você ama ficção científica, vá amar esse filme. É sobre isso. Talvez não seja a melhor resenha, talvez tenha mais complexidade, talvez até tenha um final explicado. Mas é sobre isso. Assiste o filme, ame ele. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.